Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. O Procon de Taubaté alerta a população sobre o protocolo Não Se Cale. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje é segunda-feira e tem o nosso quadro Voltando ao Papo. Vamos rever a entrevista com a arqueóloga Cláudia Queiroz. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma segunda-feira, começando mais uma semana e mais uma vez agradecendo a sua audiência e o carinho da sua participação aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV. E o Mix sempre tem uma entrevista com os assuntos mais importantes do nosso cotidiano. E hoje vamos rever o papo com a arqueóloga Cláudia Queiroz, que esteve aqui no Mix. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. E agora a gente vai bater um papo para falar sobre arqueologia. Está no ar a Hora do Papo. A gente vai falar sobre arqueologia, essa área importante que também tem relacionada à cultura, ao nosso passado, à nossa história e também à questão da humanidade. Para a gente falar sobre tudo isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Cláudia Queiroz, que é arqueóloga. Cláudia, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui ao Mix da TV, a TV Câmara Taubaté também. E como que é ser arqueóloga, né? Conta pra gente sobre essa profissão tão interessante. Tá, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para a gente é importante poder divulgar esse trabalho. Bom, a profissão do arqueólogo, hoje, atualmente, ela tem se ampliado mais. A gente trabalha muito com pesquisas dentro da área ambiental. Então, isso possibilita com que a gente desenvolva essas pesquisas. A gente tem trabalhos dentro de leis nos trabalhos de lei ambiental para fazer relatórios de levantamentos ambientais em grandes obras. Então, a parte da arqueologia, da história, levantamento do patrimônio cultural como um todo, ela entra nesse contexto todo. Tem muita gente, Cláudia, que confunde, né? Paleontologia, que tem a ver, às vezes, com os fósseis, a arqueologia com os artefatos. Você consegue explicar para a gente essa diferença prática, assim, no campo de trabalho de vocês? Resumidamente, né? O paleontólogo, ele vai trabalhar com períodos bem mais antigos, né? Períodos que nos remetem aí à era dos dinossauros, de fósseis mais antigos. E ele vai estudar um período, um momento em que o homem não estava ainda na Terra. Uhum. E o arqueólogo não, ele já vai trabalhar com esses vestígios, tentando entender a vida, a ocupação de um determinado local a partir de objetos que foram produzidos ou utilizados por grupos humanos. Isso também inclui os ossos humanos, por exemplo, ou não, só os objetos? Também. Os ossos humanos dentro de um sítio arqueológico, ele é mais um vestígio. Inclusive, a partir desses ossos que a gente tem noção de quem eram essas pessoas, DNA, sexo, a quantidade de determinados indivíduos dentro de um aldeamento, de uma aldeia, enfim, doenças que poderia estar se espalhando naquele momento na região. A Cláudia, ela trouxe algumas imagens, a gente vai colocar no ar e ela vai comentar aqui com a gente. E que imagens são essas, Cláudia? E esse é o trabalho de vocês, praticamente? É isso, né? É bem isso, né? Essa primeira imagem, ela é um sítio arqueológico, não é aqui da região. A gente fez esse trabalho no Mato Grosso. Era uma fazenda do período escravocrata ainda. E esses buracos, né? Essas escavações que a gente... que vocês percebem na tela, são prospecções que a gente faz para poder identificar nesse espaço onde é que tem material e até que profundidade esse material aparece em campo. Tem outras imagens, a gente vai ver. Aí, que imagem é essa que você pode contar pra gente? Esse é um sepultamento que a gente recuperou em São José dos Campos, no bairro do Putim, no ano 2000, mais ou menos.
E foi só essa urna, essa é uma urna funerária. Não sei se vocês conseguem perceber nesse perfil. Tem uma espécie de uma vasilha, né, um utensílio, e os ossos estão ali dentro. Então, essa aí é uma urna funerária que ela foi cortada, vamos dizer, por uma máquina retroescavadeira, no momento que eles estavam nivelando o solo para a construção de acho que de um posto de gasolina, se eu não me engano. E aí apareceu essa urna funerária. Esse é um outro sítio arqueológico, esse é em Jacareí, é um sítio na beira da represa de Santa Branca. O arqueólogo, nessa foto, ele está trabalhando com, não sei se dá para perceber, ele está escavando ali, tem vários objetos, aquilo ali é cerâmica, são fragmentos cerâmicos, e essa porção da terra está mais escura do que o restante. Então, provavelmente, ele estava dentro de uma antiga cabana de uma oca indígena, né? Cláudia, como que é aqui no Vale do Paraíba essa questão desses sítios arqueológicos, né? Onde que a gente encontra a maior predominância desses vestígios? No Vale todo. O que acontece é que as pesquisas, elas não são realizadas. Nós, por exemplo, em Jacareí, a gente tem em torno de 10 sítios arqueológicos pesquisados. Mas a gente sabe que o Vale do Paraíba todo foi muito ocupado por grupos indígenas, principalmente ali, a gente tem muitos relatos de viajantes, principalmente próximo à ocupação europeia. Então, vamos dizer que é uma profissão limitada, escassa em número de profissionais no Brasil, ou a quantidade de formandos é suficiente para atender as demandas brasileiras? Hoje, de uns 5, 10 anos para cá, a gente tem aumentado bastante. Tem vários cursos de graduação, inclusive. Antigamente, você fazia arqueologia só no mestrado ou doutorado. Hoje não, você já tem cursos de graduação. E duram 4, 5 anos? Qual que é a previsão? Geralmente 4 anos. 4 anos. Né? Mas nós temos profissionais. O problema é você fazer pesquisa no Brasil. Como eu falei, como a gente trabalha muito dentro dessas leis ambientais, está sempre dentro desses estudos de impacto ambiental, a maior parte dos trabalhos acontece dessa forma. E é relacionado ao poder público ou a empresas privadas que contratam vocês? Ou é um misto também dessas duas áreas? Como é que funciona na prática? É um misto. No caso dos IARIMAS, que são os estudos de impacto ambiental, geralmente são esses grandes empreendedores que eles têm como norma realizar esse levantamento, né, dessa área que vai ser atingida, mas também em alguns lugares existe o poder público atuando, que é o nosso caso em Jacareí. Né? A gente está conversando aqui com a Cláudia Queiroz, que é arqueóloga, e ela vai participar também de uma exposição, não, uma palestra, na verdade, né, Cláudia, aqui na Unital, porque a gente vai ter o CICTED, que é o congresso científico aqui da nossa universidade aqui em Taubaté, e nos dias 22, 23 e 24 vai ter esse 13º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser a sua participação. Nós vamos falar um pouco dos trabalhos que a gente realizou desde 1997 em Jacareí, né, que a gente vem realizando, na verdade. Eu vou falar um pouco sobre as pesquisas, as escavações, inclusive falar o que a gente faz hoje com esse material. Porque uma coisa que a gente sempre pontua e tenta focar é que o material saiu, né? Saiu do campo. Mas aí eu vou fazer o quê com esse material? Eu vou guardar e vai ficar restrito somente a pesquisadores? Ou vai ser exposto à população? Ou só exposto, exatamente. Né? Então, essa palestra, né, dentro desse congresso, é justamente para isso, para tentar divulgar esse material. Porque uma das nossas preocupações é essa divulgação, musealização, ações educativas, para que a gente possa trazer para a comunidade os resultados dessas pesquisas. Porque senão não adianta fazer pesquisa. Enquanto população, a gente precisa conhecer para proteger, para preservar, né, para valorizar também, né, exatamente. Cláudia? A gente tem mais imagens aí que a Cláudia separou para a gente. Eu vou pedir para colocar na tela o segundo bloco de imagens, que são relacionadas a essa participação sua no congresso, né? Quer comentar para a gente, por favor, Cláudia? Essa é uma parte da exposição. Essa exposição que a gente está rodando agora, começou a rodar aqui em Taubaté, ela faz parte de uma exposição que começou na Semana de Arqueologia. E essa foi uma das escolas por onde ela passou. Né? Essa escola onde fica? Essa escola é em Jacareí. Se eu não me engano, é ensino fundamental nos últimos anos. E o professor usou essa exposição para fazer vários trabalhos com os alunos a respeito, né, do tema. Aqui, a mesma exposição na Univap também. A gente fez também uma oficina lá relacionada a essa exposição.
Cláudia, como que é o reconhecimento da área de arqueologia hoje no Brasil? Quando você fala que é arqueóloga, por exemplo, né, numa roda de conversa ou num meio fora do seu mundo aí prestigiado, né, que às vezes quem se forma tem um certo prestígio, como que é esse entendimento do brasileiro? Como que é o reconhecimento da profissão? Ainda existe uma fantasia em cima disso, né? Um glamour, talvez? Eu até fico meio espantada ainda. Eu tô já há 25 anos nisso, então para mim às vezes eu fico até meio, nossa, mas vocês ainda pensam que é assim? Qual que é esse pensamento comum? Compartilha com a gente. É a aventura que a gente vive no dia a dia, só de aventuras. Aquela coisa de Hollywood, de assistir filmes. Bem Indiana Jones, né? Existem momentos assim bem bacanas, assim. Tem algum e perigosos auge também. Assim, né? Na sua carreira, o que é o auge para você? Você pode relatar para a gente? E qual foi o momento de maior perigo? Nossa, acho que o auge para mim foi trabalhar no meu primeiro sepultamento. Eu sabia que estava trabalhando com um ser humano. Lógico, a gente faz isso com muito respeito e tal, mas você pensar, nossa, esse cara estava aqui há 500 anos atrás e agora eu estou aqui. Pesa um pouco na hora. Mas mas foi bem emocionante. E o maior perigo... Já passou algum perigo no trabalho, no dia a dia? Mas o perigo, acho que é um perigo meio que normal para todo mundo dentro da situação. A gente estava trabalhando, acho que no Mato Grosso ou Tocantins, eu não me lembro. E estava a equipe toda no campo e de repente entraram os caras de cavalo, armados, e falando, olha, mandaram vocês parar o trabalho. Vamos parar o trabalho. Né? E existem casos assim, de colegas que foram assassinados em campo. Porque quando a gente fala de sítios arqueológicos, a gente está falando de locais que podem ser do poder público, podem ser do poder privado também. E quando você descobre um sítio arqueológico, todo o trabalho tem que ser feito para manter, para preservar. Ou seja, se aquela empresa se instalou ali e queria construir, sei lá, um prédio, um shopping center, quando o arqueólogo chega e descobre que é um sítio, ele praticamente embarga essa obra, né? É um trabalho de proteção para esses vestígios, né? Exatamente. Mas essas grandes obras, elas entram nesse processo de estudo de impacto ambiental. Então, dentro de todo esse processo, ele sabe que tem que passar por essa etapa. Né? Então, antes dele impactar o solo, ele faz todo esse levantamento, tanto da fauna, flora, hidrografia e também do patrimônio cultural. Mas os órgãos de licenciamento ambiental, eles permitem construir dentro de um sítio arqueológico ou eles mantêm essa preservação, essa proteção integral? Quando o sítio é identificado, ele é pesquisado. Essa pesquisa é feita por amostragem. Você não esgota todo o local. Numa escavação acadêmica, por exemplo, você passa anos e anos ali voltando, fazendo várias etapas de campo. Nesse tipo de trabalho, não. Você tem um tempo para você fazer essa pesquisa. E aí é liberado para construção, para implantação de uma indústria, de uma fábrica, uma estrada, a mineradora, é liberado. Antes de uma lei de proteção, Cláudia, ou até mesmo um local onde não tem essa fiscalização, a gente está dizendo então que vários vestígios, vários cemitérios, vários sítios arqueológicos foram aterrados, soterrados, construídos, e a gente nem sabe que eles existem. Exatamente. As represas, por exemplo, tem várias represas que elas vêm aí na década de 50. Anterior a isso, você não tinha essas leis de proteção, né, tão fortes assim. Então, hoje, é muito comum você encontrar sítios arqueológicos quando a água baixa. Foi o que aconteceu em Jacareí, quando a gente começou a trabalhar lá. Mas isso é uma lei nacional. Então, esses estudos são feitos, mas sob a supervisão do IPHAN, que é o órgão federal responsável pelo patrimônio histórico. Né? Exatamente. A Cláudia trouxe mais um bloco de fotos aqui, aí ela vou colocar na tela aí pra gente, fazendo um favor, e a gente vai comentar agora sobre o MAV. O que é o MAV? O MAV é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. É isso que está na foto, né? Está na foto, esse prédio quadradão amarelo. É a nossa... É o local de memória da maioria das pessoas de Jacareí. É um prédio do século XIX e também foi escola. Então, ele foi uma residência por 40 anos, uma escola por 80 e hoje a gente já está lá há 40 anos de museu também. O que o visitante encontra ainda até o MAV, Cláudia? Bom, nós temos exposições que são temporárias, que geralmente fica aí por 3 meses, e exposições de longa duração. Atualmente nós temos uma exposição que já está há um tempo sobre tecnologia no Vale do Paraíba. O museu, como um museu de antropologia, as pessoas às vezes chegam esperando encontrar a história da cidade.
Mas não é essa a missão do MAV. A missão do MAV é estudar o homem no Vale do Paraíba. A presença do homem, a importância do homem nesse processo todo de crescimento, de expansão do Vale. Então, a gente trabalha com temas que a gente possa envolver até várias cidades. Os registros mais antigos datam de mais ou menos de que século, que data que a gente está falando aí? A gente tem uma linha do tempo de até quantos anos ali no MAV ou que você já trabalhou aqui na região? Mas você fala em objetos? Ou qualquer tipo de vestígio. Qual foi o objeto mais antigo ou vestígio mais antigo que você já encontrou nas suas pesquisas aqui na região? Aí eu vou voltar para a arqueologia, porque a arqueologia, nós somos um setor de pesquisa dentro do MAV. E é ali que tem as peças mais antigas. Nós temos ali encontrados na região, que faz parte do acervo, objetos em torno de 500 anos. Mas nós também recebemos objetos de outros lugares. Nós temos, por exemplo, material arqueológico da cidade de Ribeirão Grande, em São Paulo, que são pontas de flecha, e elas datam em torno de 5.000 anos. E temos material do Tocantins também, está sob a guarda do MAV, que está perto dos 9.000. Ou seja, a história humana nas mãos de vocês como profissionais, né? Qual que é a importância e o peso de ser um arqueólogo hoje no Brasil e para garantir o futuro? A gente fala de passado, mas a arqueologia está garantindo o futuro, né? Eu acho que é a dificuldade do trabalho, né? Eu acho que de modo geral, no Brasil todo. É você conseguir colocar isso para funcionar, é você conseguir levar isso para as crianças, principalmente, fazer esses trabalhos mesmo de ação educativa. Porque como a gente, é meio clichê, né? Mas é do direito do homem conhecer da sua história. A história de onde vive, enfim, para que ele se aproprie disso. Porque a partir do momento que se aproprie, se ele identifique com aquilo ali, ele passa a preservar, como você havia dito anteriormente. Preservar, conservar tanto o patrimônio quanto respeitar outras pessoas também. Lembrando, então, que a Cláudia vai participar do Cicted aqui na cidade de Taubaté, nos dias 22, 23 e 24 acontece o congresso. Depois você entra no site da programação do congresso e fica sabendo dessa palestra que ela vai ministrar aqui na cidade de Taubaté. Eu também quero agradecer à Fundação Cultural de Jacareí por ter autorizado, né, a arqueóloga a vir aqui bater esse papo com a gente no Mix da TV. Cláudia, muito obrigado pela sua disponibilidade, ter conversado com a gente, esclarecido essas dúvidas. O nosso tempo é curto, infelizmente. Desejo sucesso na sua trajetória e os canais aqui da TV Câmara Taubaté continuam abertos para a gente levar cultura e informação para o nosso povo. Muito obrigada. Eu agradeço em nome do Museu, da Fundação Cultural também. E convidamos a todos também que estiverem assistindo, quando tiverem oportunidade, passarem por Jacareí, apareçam para nos visitar, né? Nosso acervo é muito grande, a gente tem um trabalho bem bacana, sou suspeita de falar, mas deixo o convite aberto para todo mundo. Todas as entrevistas da Hora do Papo estão no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist do programa Mix da TV. A seguir, Polícia Rodoviária Federal faz alerta sobre os cuidados dos romeiros no Desbravando Taubaté. O Mix da TV faz uma rápida pausa, a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, aqui na programação da TV Câmara. E mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação, lembrando que você pode ampliar a sua participação. Quer saber como? Entre em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525.
E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Portanto, você acompanhou todos os principais canais para participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro desta segunda-feira do Mix de Notícias. A fiscalização realizada no mês de agosto pelo PROCON do Estado de São Paulo constatou que apenas 25% dos locais tinham atendido ao previsto no protocolo Não Se Cale. A iniciativa que estabelece medidas de acolhimento e proteção para mulheres em situação de risco e violência. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações direto do PROCON de Taubaté. Pois é, eu estou aqui com a doutora Claudineia Castro, ela é responsável pelo PROCON, para explicar um pouco mais sobre essa campanha muito importante, o protocolo Não Se Cale, e por que ele não está sendo aplicado o suficiente, né, doutora? Obrigada por participar da entrevista. Muitos estabelecimentos não estão cumprindo, não é bem uma ordem, não é bem uma lei, mas seria recomendado usar esse cartaz, né? Por quê? Falta incentivo? Bom, na verdade, os estabelecimentos, eles estão sendo também, eles são prestadores de serviços e eles têm a necessidade desse acolhimento da mulher e prestar todas as defesas, né, e proteção a elas. O que acontece? Nós estamos fazendo informações, levando informações a eles da necessidade, do conhecimento do protocolo Não Se Cale, né, que as pessoas já sabem que é um protocolo até mundial, né, com a palma da mão, você pede auxílio para as pessoas que estão à sua volta, e principalmente nos estabelecimentos. Os estabelecimentos, eles têm que fazer o curso, que são cursos oferecidos pela Secretaria de Defesa da Cidadania da Mulher e pelo PROCON. Esses cursos oferecem várias situações que podem ser emergenciais ou não, mas onde as mulheres estão vulneráveis e assim ajudá-las. Doutora, entre as cidades que receberam essa batida, entre aspas, né, para ver se estava funcionando ou não esse protocolo, Taubaté estava incluso também, então não podemos dizer que isso acontece em outras cidades. Aconteceu em Taubaté também. Como vai fazer uma fiscalização, então? Até mesmo a pessoa comum que for no estabelecimento, num bar, num restaurante, em um evento que não encontrar esse protocolo, ela pode denunciar, ela pode entrar em contato com a gerência e falar por que não tem? Pode sim. É muito importante o protocolo Não Se Cale. É uma forma a mais de oferecer a proteção à mulher. Infelizmente, nós temos vivenciado inúmeros casos de agressões físicas, psicológicas. Então, é uma forma de contribuir e ajudar. Os estabelecimentos, inclusive, acabam recebendo um selo, Amigo da Mulher. E é importante, sim, esses sinais serem afixados, tá? O da proteção à mulher é bom ser afixado nos banheiros femininos e em locais dentro do estabelecimento onde eles sejam muito bem visualizados, né? O não cumprimento do protocolo, ele pode gerar infração e multa para os estabelecimentos. Então, é importante que os fornecedores, que os proprietários façam o curso, inclusive os seus funcionários sejam capacitados fazendo o curso também. Porque quando o PROCON chega nos estabelecimentos, ele solicita os certificados. Esses cursos, eles são rápidos, são feitos através da internet mesmo, não precisam se deslocar, e se tiver dúvidas, nos chame. Nós fazemos questão de ir até o local, tirar as dúvidas e levar a proteção à mulher. E, doutora, então, como chegar até vocês para fazer esse pedido?
Você pode procurar o PROCON da sua cidade. Aqui em Taubaté, nós estamos no piso superior da Rodoviária Velha, pelo menos por enquanto, porque daqui a pouco nós voltamos para o Tesourinho. Mas nós estamos no piso superior da Rodoviária Velha e estamos à disposição de todos os estabelecimentos que buscarem a nossa informação e a nossa ajuda. E uma última pergunta, doutora. O protocolo fala muito da mulher que está sofrendo essa agressão, essa pressão de fazer o sinal com a mão. Mas, ao mesmo tempo, existe, infelizmente, a máxima do em briga de marido e mulher não se mete a colher, que já caiu por terra, tem que se meter mesmo, né? Como a outra parcela, quem assiste uma agressão, ela pode, então, se impor para impedir. Sem dúvida. Ser agredido é uma das piores violações que o ser humano pode estar sentindo, seja ela essa agressão física ou verbal ou mental mesmo, né? A agressão, ela tem de várias formas. E realmente pode se meter a colher, sim. A pessoa solicitando ajuda, o estabelecimento, geralmente, ele retira a mulher daquele local, leva para um local reservado, acalma, conversa e pergunta: o que você deseja? Você deseja que chame a polícia? Você deseja ser colocada num veículo para que você vá até a sua família? O que você precisa? Isso é respeito, é acolhimento quando o ser humano está precisando momentaneamente. Mas se a mulher não pediu ajuda, mas claramente está acontecendo alguma coisa, o estabelecimento também pode questionar. Principalmente aquela situação difícil, que às vezes inesperada, saiu tapas ali, separa. A gente não tem que invadir com mais gestos de briga. O que é preciso? Separar. Separou, chama realmente a polícia militar, chama assistente social, os órgãos envolvidos, que aí sim vai ter um acolhimento melhor. Então, obrigada, doutora, pelas informações. Então, você já sabe, se você sofreu algum tipo de agressão, pede ajuda, faz o sinal com a mão. Se você presenciou com outra pessoa também, com outra mulher, verifica, conversa com o estabelecimento. Se você não encontrar a plaquinha, conversa com o local também, que é bom ter para proteger todas as mulheres aqui da nossa cidade, do mundo inteiro. Volto com vocês aí no estúdio. O PROCON reforça que o atendimento na Rodoviária Velha é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 17 horas, mediante agendamento, mas dúvidas e denúncias também podem ser encaminhadas para o e-mail procon@taubaté.sp.gov.br. Ainda nesta edição, a gente volta com outras informações e fatos aqui de Taubaté no nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso short aqui no nosso programação desta segunda-feira. O Desbravando Taubaté conversou com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Keviana, e ela trouxe dicas sobre a operação da Polícia Federal durante os dias que antecedem o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver? Solta o play. E para que toda essa mobilização aconteça aqui dos romeiros em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, é importante também o apoio. A gente conversa agora com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Keviana, que recebe a gente aqui às margens da Dutra, em Taubaté. Muito obrigado pela disponibilidade. Como que é o trabalho de vocês de forma preventiva em relação aos romeiros? Primeiramente, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui externando como funciona essa dinâmica de operação durante essa peregrinação dos romeiros, que é uma das datas mais importantes do calendário católico do Brasil e também a operação mais importante do Estado de São Paulo para a Polícia Rodoviária Federal. Essa mobilização envolve quantas pessoas, quantos agentes da PRF? Existe uma dimensão desse tamanho? Todos os anos, durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida, nós recebemos um reforço, então o nosso efetivo ele é aumentado de forma considerável para que a gente possa atingir toda a região da Dutra, todos os trechos. Então nós temos reforço em motopoliciamento, em bases móveis, como também em policiais na rodovia fazendo a fiscalização de trânsito e atendimento aos peregrinos com recomendações e orientações.
todos os anos, a gente sabe que no segundo semestre, principalmente o número de romeiros em direção ao Santuário Nacional, segundo a Polícia Militar, estima-se neste ano 13 milhões de pessoas e a boa parte delas vão passar aqui pela Dutra, vão passar a pé, vão passar com veículos aqui pela cidade. Como é que vocês fazem esse trabalho preventivo? Quais são as principais orientações e recomendações para os romeiros? O ano passado nós tivemos uma estimativa de quase 35 mil romeiros transitando no trecho da Dutra até chegar à Basílica de Aparecida. Nós estimamos um número maior esse ano. Esse número foi feito através de uma contagem formal, feita no pedágio Moreira César, e esse ano nós esperamos receber um número maior de pedestres. As recomendações que a PRF faz aos romeiros é que, primeiramente, fazer as caminhadas durante o período diurno, durante o dia, para que sejam vistos. É importante enfatizar isso. Você tem que ver, mas você também tem que ser visto. Usar roupas claras, fazer uso de coletes retrorefletivos também e evitar principalmente as caminhadas à noite ou em período de chuva. À noite você tem a visibilidade reduzida e as chuvas elas também aumentam as chances de acidentes de trânsito. Além da questão do uso de roupas claras, nós recomendamos também que eles evitem estar andando uns aos lados dos outros, fazer uso de fila indiana, está andando no sentido contrário ao fluxo de veículos e, muito importante também, evitar usar o celular ou qualquer outro tipo de equipamento que possa causar distração. Isso vale tanto para os pedestres como para os ciclistas, porque existem realmente pessoas que fazem esse trajeto também de bicicleta e especialmente para os condutores de veículos. Mas é comum nós vermos durante a caminhada pessoas fazendo uso de celular, tirando fotos, fazendo chamadas de vídeo enquanto estão realizando essa caminhada. Então a gente orienta que evite usar qualquer tipo de aparelho que possa trazer distração, porque você está numa rodovia e a rodovia Presidente Dutra, ela é a rodovia no país, onde recebe o maior número de veículos transitando durante o dia. Então a gente tem um fluxo de veículos muito grandes e durante esse período também de pedestres. Então a gente pede atenção a essas orientações, além da questão da hidratação, estar bebendo água durante a caminhada, planejar com antecedência os pontos de parada para descanso durante a noite e também estar fazendo uso de proteção solar. Esse trecho entre São Paulo, Guarulhos e Aparecida tem mais ou menos 160 quilômetros, né? E existem algumas rotas alternativas, como por exemplo a Rota da Luz, que sai de Mogi das Cruzes, passa por dentro da cidade, não pega esse trecho da Dutra e chega até Aparecida. A Polícia Rodoviária Federal estimula que os romeiros façam esse caminho alternativo, que é um pouquinho maior, mas tem mais segurança? Existe a segurança por você não estar em uma rodovia como é a rodovia com o porte da rodovia Presidente Dutra. Mas nas demais vias nós temos o acompanhamento e também a ajuda de parceiros da segurança pública, como é o caso das polícias rodoviárias estaduais, o acompanhamento e a parceria também das prefeituras municipais das cidades do entorno. Mas assim, dentro da rodovia Presidente Dutra, é importante lembrar que esse ano a gente tem um grande diferencial, que são as obras em vários trechos da rodovia. Na cidade de Guarulhos, em São José dos Campos, nós temos áreas que estão críticas por conta dessas obras. Então são áreas onde a gente não tem trechos com acostamento, as pessoas acabaram caminhando diretamente à pista marginal, então a gente evita isso, fazendo rotas alternativas dentro da rodovia Presidente Dutra com o apoio da concessionária. Ao longo desse trecho a gente encontra vários pontos de apoio, inclusive um desses pontos de apoio aqui na cidade de Taubaté. Como que é a receptividade desse público em relação à PRF em cada um desses pontos que vocês passam? Essa época do ano, eu particularmente costumo dizer que é uma das melhores épocas que a gente trabalha por conta da receptividade dentro dos pontos de apoio ao peregrino, né? É um momento que a Polícia Rodoviária Federal tem de se aproximar diretamente do cidadão. Então é um momento que nós temos também de aproveitar aquele grande quantidade de pessoas juntas para poder passar informação e passar essas recomendações e dicas que nós estamos reforçando com você aqui hoje. Hoje a gente tem grupos variados, né, de idades, questão de faixa etária, a gente vê também adolescentes caminhando. Existe alguma recomendação da PRF em relação a crianças, adolescentes e idosos nesses grupos de romeiros? A gente costuma falar que nesse ambiente é um ambiente que você está extremamente exposto ao risco. Por mais que a gente passe orientações e o romeiro tome o cuidado, tem que lembrar que é uma rodovia que você tem motoristas que às vezes podem estar dirigindo de uma forma irresponsável. Então nós não recomendamos crianças fazendo acompanhamento ou pessoas de idade e também pessoas sem um preparo físico para esse tipo de atividade. Tem muitas pessoas que não fazem um preparo anterior e resolvem fazer a caminhada, a romaria, sem estar
com esse preparo físico. Então a gente orienta que essas pessoas e pessoas nessa situação de idade avançada ou crianças não façam esse tipo de atividade. E quais são as orientações para os motoristas, caminhoneiros que vão passar aqui pela Dutra e vão encontrar esse grande fluxo de pessoas caminhando? A gente pede sempre atenção redobrada. Esse período do ano a gente tem um fluxo atípico de pedestres nas faixas de acostamento, então atenção redobrada aos motoristas, atenção redobrada também aos trechos onde há obras. Nesses trechos específicos nós temos diferença de sinalização de velocidade. Então você vai ter redução além dos locais que costumam ter uma velocidade básica, a gente vai ter reduções específicas nesses trechos, então ele tem que estar atento, o condutor, a isso, além do não uso do celular ou qualquer outro tipo de equipamento. E se beber, não dirija, que isso é sempre a orientação que a gente dá, independente de se é época de romaria ou se é algum feriado especial, mas se for beber, não dirigir. Inspetora, o romeiro que precisar entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, quais são os contatos, quais são os telefones, como é que vocês ajudam quem está na rodovia? Ao longo de todo o trecho da Presidente Dutra, durante o período de dia 2 até o dia 14 de outubro, nós estaremos ao longo da rodovia, tanto o motopatrulhamento, a fiscalização em rondas nas viaturas, as bases móveis à disposição, e o nosso número de emergência é 191. Qualquer situação de risco, emergência médica, a gente está à disposição para atender o romeiro, o pedestre, o ciclista ou o condutor que esteja utilizando a rodovia. Inspetora Keviana, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho e por essa diferença na vida desses romeiros que percorrem aqui a Dutra e outras rodovias em busca de fé e de bons resultados. Eu que agradeço a oportunidade em nome da PRF para a gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho durante esse momento tão lindo que é a peregrinação até a Basílica de Aparecida. O episódio completo do Desbravando Taubaté Rota da Fé, assim como todos os episódios dos nossos programas e com as dicas dos nossos especialistas, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Lembrando que recentemente saiu o episódio sobre o Centro Cultural Toninho Mendes, também está disponível na nossa playlist. A seguir aqui no Mix, a Pró-Reitoria de Graduação da Unital traz dicas da Feira de Profissões da Universidade e ainda tem as curiosidades do Taubateando. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. Agora vamos com o quadro que traz as histórias de Taubaté. Tem mais um episódio do Taubateando. Uma das tradições mais apetitosas de Taubaté são os famosos lanches de carrinho. Também conhecidos como hambúrguer de rua ou podrão, os lanches de carrinho existem em várias regiões do Brasil, mas em Taubaté eles recebem uma atenção especial, sendo uma marca registrada da cidade e motivo de orgulho para os taubateanos. De acordo com um levantamento feito pela Prefeitura, Taubaté conta com um total de 1.090 vendedores ambulantes registrados, entre eles incluídos os vendedores de carrinhos de lanche. Para quem quer experimentar estas delícias, as opções são muitas. Lanches com bacon, frango, linguiça calabresa, ovo, salada, hambúrgueres, é claro, e para quem está com muita fome, o famoso X-Tudo. Os carrinhos se espalham por toda a cidade, desde a periferia até o centro, mas se concentram em alguns pontos já conhecidos pelo público, como na Praça da Igreja Santa Terezinha. Os lanches são sempre feitos na hora, na chapa na frente do cliente, e caem bem com um refrigerante ou um suquinho. E não podem faltar os molhos, é claro, ketchup, mostarda e maionese na dose que o cliente quiser. Gostou? Experimente você também esta apetitosa tradição taubateana.
Os episódios do Taubateando são apresentados diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Recentemente, nos dias 24 e 25 de setembro, a Universidade de Taubaté promoveu mais uma edição da Feira de Profissões. A repórter Tânia Vinhas foi até lá e conversou com a pró-reitora de graduação da Unital, Mayra Delu, para pegar algumas dicas para quem não pôde comparecer ao evento. É isso mesmo, estou aqui com a pró-reitora Mayra Delu para falar um pouco sobre profissões. A gente está na Feira de Profissões da Unital, mas se você não teve a oportunidade de conferir, aqui vão algumas dicas, né, Mayra? Obrigada por receber a gente. Então, o aluno, o futuro aluno, está nessa dúvida do que eu quero fazer na vida. Quais são os primeiros passos para escolher a profissão ideal? Olha, algumas dicas que a gente pode dar é o aluno ir buscar conhecer como é a vida do profissional que ele deseja ser daqui a um tempo. Então, aqui na Universidade de Taubaté, o aluno pode entrar no site, né, unital.br, procurar por aluno por um dia, e aí ele vai poder experimentar junto com os alunos e com os nossos professores um pouquinho da profissão, um pouquinho da prática, da jornada do universitário. Isso vai ajudando a escolha, né, as dúvidas virarem uma escolha mais firme e assertiva, e aquele sonho que ele tem se tornar uma realização concreta. São muitas opções, né, Mayra? Fica até difícil. Antigamente parecia que tinha menos opção de emprego, de emprego não, né? De profissão mesmo. Agora não falta. Em cada biológicas, humanas, exatas, tem muita opção. Como afunilar isso daí? São muitas profissões, muitas áreas, né, que a gente tem mais de 40 cursos. Então eu vejo assim que aquele interessado em ingressar no ensino superior é aquela pessoa que quer dar um up na sua carreira ou quer realmente se tornar um profissional de sucesso. Estar numa universidade, isso é um grande diferencial, porque você, além de desenvolver a parte profissional, você amplia a sua formação com conhecimento que você leva à comunidade, junto à extensão. Aprende a consumir pesquisa ou ser pesquisador, e isso faz um profissional que ele tenha a sua prática diferenciada. Então, esse universo, né, que é diverso e importante ele explorar e se conhecer um pouquinho. Então, quais são aquelas coisas que fazem sentido na minha vida? O que as pessoas normalmente falam para mim que é um diferencial, que é uma característica pessoal que faz a diferença, né, na própria vida, na vida das pessoas. E ir para o ensino superior, buscar uma profissão, é uma transformação, não só profissional, mas também como cidadão. E a gente está aqui, né, para contribuir para uma sociedade melhor. Então, o ensino superior, a educação é transformadora e isso é importante, faz toda a diferença. Observando na feira, quais são as profissões mais procuradas que estão causando aí uma impressão, está brilhando os olhos dos alunos? Olha, por incrível que pareça, claro, a gente tem algumas que são mais procuradas, a área da saúde é muito forte, né? O ensino 100% presencial, o ensino que depende de uma responsabilidade prática, ética, profissional, então a gente percebe que tem uma demanda bastante específica, mas não fica longe, né, e de fora as áreas das humanas, direito, contábeis, o profissional de contabilidade, ele tem que ter o ensino superior para poder exercer. A gente tem também a área de humanas, o pessoal da licenciatura, pedagogia, letras, história. A gente tem uma procura grande também e é um cenário que no futuro muito próximo vai faltar. Já hoje já tem uma dificuldade, né, com relação a professores, e vai faltar ainda mais. Então a gente percebe que é um universo diverso. Vejo que as exatas hoje, a gente está com 2 cursos novos, né? Engenharia de produção, engenharia de controle e automação. As exatas também, ela passa por um momento em que ela está em crescimento e a inteligência artificial, a ferramenta tecnológica está em todos os cursos. Então isso é uma coisa importante que a gente tem nos nossos cursos e que faz a diferença aí na escolha. É difícil para eu dizer qual é o maior público, a gente tem algumas mais procuradas e tradicionais, direito, medicina, engenharia de computação, sistema de informação, enfim, tem um universo aí bastante importante. E Mayra, qual é o seu conselho, então, para quem está saindo do colégio, que está totalmente perdido, não sabe o que faz? Como respirar fundo e pensar no futuro, que é difícil?
Não é simples, mas é super possível, né? Eu acho que a gente tem que ter, assim, um conhecimento pessoal, então procurar se conhecer, saber o que você planeja para o futuro, estabelecer algumas metas e ir caminhando passo a passo. A gente tem, né, aqui na feira, e também fica disponível a quem se interessar, a orientação profissional com o nosso grupo, com o nosso curso de psicologia, que ajuda também a se conhecer um pouquinho melhor e direcionar na escolha. E é isso, eu acho que é conversar muito com quem já está na área, conversar com alunos que estão na universidade, experimentar, fazer a sua visita, né, aí pessoal, muitas vezes por aluno por um dia, explorar, conhecer um pouco mais a profissão para você fazer uma escolha que faz sentido para você, mais assertiva. E em tempos de inteligência artificial e famosos da internet, ainda vale a pena fazer uma faculdade? Com certeza, né? Nós estamos num país que tem uma diversidade bastante grande do ponto de vista econômico-financeiro, e estar no ensino superior, ter a conclusão de uma graduação faz todo o diferencial na carreira. A gente sabe que o aumento em termos de receita, né, de salário é 4 vezes mais para quem vai se titulando a partir de graduação. Então, sim, é um diferencial importante. Fora que, para além disso, essa experiência de universidade, essa vivência nos transforma enquanto pessoas, né, enquanto ser humano. Então, que é uma coisa que, se você não está participando, você perde essa oportunidade. Então, a educação é transformadora, a gente continua acreditando, e é por isso que a Universidade de Taubaté entrega sempre com muito cuidado, respeito e compromisso a qualidade de ensino. Obrigada, Mayra. É isso. Se a gente está aqui, se eu estou aqui, se a Mayra está aqui, é por causa da educação. Realmente muda a vida de todo mundo. Então, pensa nisso, pensa no seu futuro. E a gente falou muito dos jovens, mas qualquer idade é a idade para começar, né, Mayra? Tem também os adultos, os idosos que estão buscando aí remodelar a vida. Com certeza, isso tem sido cada vez mais frequente. A gente tem também a modalidade à distância, que muitas vezes se encaixa melhor nessa necessidade mais flexível, mais acessível, junto já de uma rotina e família, trabalho, né, diferenciada. Então, a gente tem oportunidades para todos os públicos. A gente tem casos aqui em curso em que a gente tem o avô e o neto fazendo o mesmo curso. Até arrepia. É lindo de ver. Obrigada, Mayra, pelas informações. Então é isso, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é na sua educação, no seu estudo. Fica a dica, quem sabe te inspira. Volto com vocês aí no estúdio. E a universidade reforça que já está com as inscrições abertas para o vestibular 2026. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais informações de Taubaté e região no Boletim Câmara pelas manhãs e também no Mix da TV na próxima quarta-feira à tarde e também nas nossas reprises noturnas. Este foi o nosso Mix de Notícias. E agora o Mix da TV abre espaço para as cores e as mensagens de conscientização durante o mês. Está no ar o Mix Cidadania. Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama. Vamos acompanhar o vídeo da campanha Outubro Rosa. Olá, eu sou Mônica de Assis, sanitarista do Instituto Nacional de Câncer, passando por aqui para falar com vocês sobre as atuais recomendações do Ministério da Saúde para a gente se proteger do câncer de mama. Bora lá? Estima-se hoje que é possível evitar 17% dos casos novos de câncer de mama no Brasil. Manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa e evitar bebidas alcoólicas são práticas que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. Lembrando que o aleitamento materno também é um fator de proteção, bom para a criança e bom para a mulher. Fique atenta às suas mamas. Olhe, palpe, sinta as suas mamas no dia a dia da forma que for mais confortável. Não tem dia certo e nem jeito certo para fazer isso. O importante é a gente conhecer as nossas mamas, as suas variações naturais e ficar de olho nas alterações suspeitas. Quais? O nódulo, caroço, endurecido, fixo e geralmente indolor é o principal sinal suspeito de câncer de mama. Outras alterações são
pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo ou saída espontânea de líquido, especialmente se ela for só de um deles, e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Percebeu algo suspeito? Busque um serviço de saúde. Não deixe o medo te paralisar. O tratamento do câncer de mama evoluiu demais. As mulheres hoje sobrevivem à doença, ainda mais quando conseguem identificá-lo e tratá-lo quanto antes. Se a gente enfrenta o medo, a gente preserva a saúde e a vida. E por fim, informe-se sobre a mamografia. Como exame de rotina, a mamografia é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Fora dessa faixa etária, ela pode trazer mais riscos do que benefícios. Conheça mais e decida o que é melhor para você. Acesse gov.br/inca/mama e cuide-se bem. Você também pode fazer parte e ajudar esta causa nesta conscientização do Outubro Rosa. Chegou a hora do nosso último short de hoje. O Em Prosa conheceu as histórias de Marcelo Espanha. Vamos ver? Solta o play. Foi uma ideia que nasceu com um projeto de... Foi mestrado? Foi. Eu fiz um mestrado, né, em planejamento e desenvolvimento e fiz com ênfase em treinamentos de comunicação. E aí eu percebi o seguinte, a Comunicarte, ela conseguia ganhar um dinheirinho ali, fazer um faturamento na época de eleição, com os candidatos a prefeito procurando o tal do Media Training. Uhum. Né? Por que o prefeito busca fazer um Media Training nessa época que a gente está vivendo agora? Porque ele vai ter enfrentamentos, ele vai ter uma sabatina aqui na TV Câmara, ele vai ter debate para encarar. Debate TV Câmara já está marcado. Exatamente, é debate, é sabatina, é confronto. Ele precisa estar preparado para isso. Né? E hoje, não é só os momentos de televisão, ele tem a rede social. Então, assim, o Media Training hoje ele é muito procurado. Acho que qualquer marqueteiro que está fazendo uma campanha hoje, ele coloca ali a programação de um Media Training. Isso não necessariamente você precisa ter um dom de falar bem, mas se preparar falar, né? Para isso. Tem né? postura, tem tudo. Nossa comunicação tem várias vertentes, né? E tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser treinado. E acredito muito nisso, né? Porque só faço isso da vida. Né? Mas voltando ao raciocínio do livro, aí esse prefeito, ele faz o treinamento, vai super bem no debate, vai super bem na entrevista, e aí chega um momento que ele ganha a eleição. Não é ele mais que fala com o cidadão. Isso não é nenhuma crítica, porque ele precisa estar lá no gabinete despachando, trabalhando, planejando a cidade, viajando para Brasília para buscar dinheiro, indo para São Paulo para buscar dinheiro, né? Buscar recursos lá com deputados, com governadores, com presidente, com senador. Então ele não vai mais, como ele vai na eleição, no Mercadão, na Praça do Epaminondas, não vai mais. Fila. E aí, quem de verdade atende o cidadão? Especialmente o que mais precisa, o mais pobre, o mais necessitado, é o servidor. E aí a gente entra no embate, né, que a gente sabe que no Brasil tem essa cultura que é assim, mas o servidor não pode ser demitido, então ele é um acomodado mesmo. Jamais. Né? Porque ele não pode ser mandado embora, então ele faz corpo mole, ele atende de qualquer jeito. E aí eu sempre faço uma reflexão contrária, que é o seguinte, mas qual ferramenta você dá para o servidor para que ele possa, de fato, estar preparado para atender esse cidadão? Porque quem atende a mãe do aluno na porta da escola não é o prefeito nem a secretária de educação, é o inspetor de aluno, ou a coordenadora da escola. Quem atende o paciente na UBS não é o secretário de saúde, né? É a enfermeira, é a recepcionista da UBS. Então, essas pessoas precisam ser treinadas. E, com o levantamento que a gente fez aí, isso está tudo muito bem detalhado no livro, ninguém no Brasil investe nisso. Então, se investe muito pouco em treinamento de servidor e o que se gasta é no que a gente chama de treinamento ferramental.
Então, por exemplo, a Câmara aqui compra um sistema de gestão. Aí dá um treinamento para o servidor aprender a mexer naquele software. Então, é um treinamento de ferramenta. Né? O treinamento de desenvolvimento humano, né? de crescimento humano, emocional, psicológico, ferramental, de comunicação, isso não existe. E aí o livro retrata esse trabalho que foi feito na cidade de Caraguatatuba por 3 anos. Bastante tempo. Em que a gente pôde... é legal treinar o servidor, ele vai passar a atender o melhor cidadão. Era uma coisa intuitiva e que a gente tinha uma certeza de coração. Mas aqui no livro a gente traz uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa que provam em números e em depoimentos que o treinamento realmente faz o cidadão ser melhor atendido. Como é feito o Media Training? A gente criou um Media Training de fato inovador. Falar em inovação hoje, todo mundo fica meio assim, inovador mesmo, não é? Por quê? Até os Media Trainings das grandes companhias de São Paulo, eles aplicavam isso com 2, 3 jornalistas e depois, ao final do treinamento, te entregava uma receitinha de bolo ali. Olha, Tânia, você precisa de uma fono para melhorar a sua voz. Olha, Tânia, eu acho que você precisa melhorar um pouco aí a sua expressão corporal, a sua roupa, e te dava um monte de tarefa. Tá me enchendo de defeito aqui, Marcelo. É só exemplo, hein? Só exemplo. Isso é elegante. E, na verdade, a gente criou esse Media Training que quando a pessoa passa pelo nosso treinamento, ela passa por todas as vertentes de comunicação. Então, tem o jornalista, aquela parte de dar uma apertada no cara ali, que é tradicional, tem. Mas tem também um professor de expressão e artes, que trabalha a sua desenvoltura, o que a gente chama de presença de palco, a sua relação com a câmera. A gente tem uma personal stylist, que não é para falar que você precisa comprar uma roupa de marca caríssima, não. Mas é para fazer um pouco qual é a referência de cor que te deixa coloração mais... pessoal, né? A coloração pessoal e outros trabalhos que fazem parte da coloração, para saber quais cores te valorizam, que as pessoas vão te achar com mais energia, mais bonita, com mais força. O programa completo está disponível no nosso canal do YouTube e o Em Prosa vai ao ar quinzenalmente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Chegamos ao final de mais um Mix da TV. Nesta segunda-feira, no programa de hoje, você viu, no quadro Voltando ao Papo, revimos a nossa conversa com Cláudia Queiroz sobre arqueologia e cultura. O Taubateando contou as histórias dos carrinhos de lanche de Taubaté e eu tenho certeza que te deixou com fome. E acompanhamos os shorts do Desbravando Taubaté e também do Em Prosa. Na quarta-feira tem o quadro Mix dos Esportes com as pautas das modalidades aqui da nossa região. Eu te espero e amanhã, 14h, tem sessão ordinária. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até quarta. E continue aqui na TV Câmara Taubaté.